capítulo 15. Vamos fazer a leitura de 5 versículos, a começar do primeiro deste capítulo. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, nesta manhã gostaríamos de falar sobre frutificar em Cristo, diante de Cristo, para Cristo. Eu não sei qual a sua expectativa no início de mais um ano, diante daquilo que é estar na presença do Senhor, poder ser usado pelo Senhor. Esse deve ser um desejo que arde no coração de todo cristão. Você entende assim, irmão? Deve ser um desejo que arde em nossos corações. Na nossa vida comum, é comum nós sermos instruídos, logo quando criança, a irmos à escola, nos empenharmos em nossos estudos, terminar o colégio, ir para uma faculdade, sempre mostrando que nós devemos ter um propósito na vida. E diante disso, amados, sempre sobressairmos para que, diante de todo o apanhado, de todo o conhecimento adquirido ali, possamos exercer uma profissão em nossas vidas e usufruir dessa profissão para o nosso bem comum. Na vida cristã, irmãos, não deve ser diferente. Estamos cada dia, cada instante, na casa do Senhor, servindo ao Senhor, e devemos ter esse desejo em nossos corações, de também, diante de todo o conhecimento, de toda a instrução, podermos também frutificar para a glória do nosso Deus. Nós estamos lá no Arruda, no campo, estudando um livro por nome Uma Vida com Propósito, amém? Onde o escritor, ele deixa claro que a vida cristã, irmãos, ele tem 5 estágios. Primeiro, nós devemos aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ele diz que nós devemos amar ao próximo, como nosso Senhor Jesus também nos direciona. Segundo, discipular, batizar e enviar. Ou seja, amar a Deus, amar ao próximo, sermos instruídos, ou seja, sermos discipulados, sermos batizados, para depois sim, sermos enviados, aonde quer que o Senhor Jesus nos enviar. E eu gostaria de fazer uma pergunta: em que estágio nós estamos? Em que posicionamento, em que posição nós estamos diante desse propósito na vida do cristão? Talvez na nossa vida comum, é certo que a gente se empenhe diante das nossas necessidades para termos o usufruto desse empenho para vivermos a nossa vida. Contudo, muitas das vezes na nossa vida espiritual, nós não temos tanto empenho assim. É comum alguém que não teve tanta instrução. Eu disse que a gente, logo quando criança, vamos à escola, vamos ser instruídos. Contudo, muitas das vezes nem sempre é possível assim fazer, amém? Mas diante da necessidade, diante daquilo que é, irmãos, termos a necessidade de vivermos nesta vida, muitas das vezes a gente vai ter que sobressairmos
diante desta realidade que nos foi impedida de aprendermos na escola, numa faculdade, mas mesmo assim aprendemos uma profissão para que possamos viver. Muitas das vezes, uma pessoa que não foi tão instruída, diante dela se empenhar, ela pega ali uma responsabilidade, ela pega ali também, diante da caminhada, a experiência necessária, que muitas das vezes uma pessoa que foi uma faculdade, ela não vai ter tanta experiência quanto aquela pessoa que se empenhou na vida. E assim, irmãos, deve ser também para as nossas vidas. É por isso que existem muitos pedreiros, pessoas que se empenharam na vida, não tiveram tanta oportunidade, mas porque eles se deram a conhecer, eles têm a experiência, e dessas experiências eles vivem a sua vida. É bom quando nós unimos o conhecimento à experiência, e isso fazer com que a nossa vida glorifique a Deus em tudo. Assim deve ser também na nossa vida espiritual. Paulo, certa feita, ele exortando a igreja de Corinto, porque essa igreja, amados irmãos, ela, diante de ser uma igreja dotada de muitos dons, estava deixando a desejar exatamente naquilo que era frutificar, exatamente aquilo que era fazer com que a glória de Deus fosse manifestada verdadeiramente no meio daquela igreja. E ele exorta aquela igreja dizendo que ela deveria já comer uma comida sólida, mas ainda estava bebendo o leite. Há uma necessidade, amados irmãos, de que a igreja ela desperte cada dia mais, ainda mais, quando vai se aproximando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós venhamos a frutificar na sua presença. Amém, irmãos? Frutificarmos na presença do nosso Deus. É um interesse do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o texto na qual nós fizemos a leitura, nesse período Jesus ele não mais andava no meio do povo, mas diante de já desejarem a morte do nosso Senhor Jesus, ele vai intensificar o seu discipulado com os seus discípulos, diante dele desejar exatamente que eles passassem de estágio, ou seja, crescessem dentro daquele propósito que é frutificar na sua presença. E agora ele vai intensificar esse discipulado, dando orientações àqueles homens que ali estavam, para que eles crescessem diante daquilo para o qual eles foram chamados, para que eles exercessem e glorificassem a Deus diante do chamado que Deus tinha sobre suas vidas. E Jesus agora, irmãos, ele vai se apresentar diante daqueles homens como a videira verdadeira. Diante de Israel, irmãos, ser considerada no Antigo Testamento a videira de Deus, agora diante dela também, de Israel, não conseguir direcionar aquilo que era o chamado de Deus, o propósito de Deus sobre sua vida. Agora Jesus se apresenta para aqueles homens dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E diante disso, irmãos, ele se apresenta como a videira e declara que o seu pai, ele é o agricultor. E ele apresenta esse propósito de que aqueles homens deveriam frutificar, porque se diante deles não frutificarem, haveria um agricultor que era o seu pai, e diante daqueles homens frutificarem, ele limpa para frutificar ainda mais, mas aqueles que não frutificarem, ele corta para ser jogado no fogo. Nós temos um propósito, irmãos, como igreja do Senhor. Diga amém. Nós temos um propósito como igreja do Senhor. Nós conhecemos o propósito de Deus para as nossas vidas. O que resta para nós é vivenciá-lo. Nós temos um propósito em nossas vidas.
Rick Warren, ele diz no seu livro, Uma Vida com Propósito: viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Todo o resto é apenas existir. Nós precisamos realmente, irmãos, marcar as nossas vidas nesse tempo que o Senhor Jesus, Ele nos chama. E agora precisamos frutificar para que o nome do Senhor possa ser glorificado em nossas vidas. E assim demonstremos a todos aqueles que nos rodeiam que nós temos um propósito. A igreja do Senhor, ela não está à deriva, ela não existe apenas por existir. Nós não devemos estar aqui nesta manhã apenas por estar. Devemos vir aqui sim para adorar, mas também para buscarmos, nos enchermos de Deus, para fazer com que a sua glória seja manifestada onde quer que nós chegarmos. Louvado seja Deus. Paulo, falando a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, se nós vivemos apenas com um entendimento de vivermos para esta vida, Paulo diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós devemos entender, meus irmãos, que o propósito de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, é um propósito eterno. É um propósito que vai glorificar a Deus sobre toda a eternidade. Louvado seja Deus. Deus nos mostra, irmãos, que Ele tem um propósito para as nossas vidas, a ponto de ter enviado o seu Filho Jesus para morrer por nós. Amém? Ele mostra que o propósito que Ele tem sobre a vida da igreja não é um propósito pequeno. Diante dele enviar o seu Filho para pagar o preço do nosso pecado, mostrando, irmãos, o anseio de Deus, que nós venhamos a entender que nós temos um propósito, que nós temos um chamado, para que em tudo o nome do nosso Deus seja glorificado. A igreja é a agência de Deus na terra. Ela é formada, irmãos, sobre uma promessa, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Amém? As portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. É por isso que Jesus declara aqui no verso 7 do capítulo 15, ele diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, mas diante da igreja entender o seu propósito e avançar em uma missão de glorificar a Deus e contemplar as portas do inferno caindo diante desta igreja. É algo tão profundo, irmãos. Vejamos que ele nos deixa uma condição explícita. Se quisermos contemplar de fato as portas do inferno desabar na nossa frente, precisamos estar nele e a sua palavra em nós. Precisamos estar em Cristo e a sua palavra em nós, porque ele mesmo declara que sem ele nada podemos fazer. A igreja, irmão, nunca pode esquecer que ela tem um Senhor, que ela tem um Cristo, um Deus sobre ela. Nós vemos muito modismo no meio da igreja, e muitas das vezes parece que a igreja existe com um fim nela mesma. E nunca podemos esquecer que nós temos um Senhor a glorificar. Nunca podemos esquecer que nós temos um Senhor a exaltar, através dos louvores, da pregação, de tudo que for feito na igreja, e através da igreja deve glorificar esse Senhor, porque o próprio Senhor da igreja declara: sem Ele nada podemos fazer. Está em Jesus, irmãos, é o que nós precisamos como um ponto de partida para vivenciarmos as mais profundas realizações dos seus propósitos em nossas vidas. Nunca podemos tentar ir por outro ponto de partida. Ponto de partida da igreja deve estar em Cristo, estar com o Senhor Jesus Cristo,
Podemos até ter uma chamada de Deus em nossas vidas, e temos, falando individualmente e também coletivamente, nós temos um propósito, mas nunca contemplaremos esse propósito sendo realizado se de fato não estivermos em Cristo. Cristo é o ponto de partida da igreja do Senhor. Podemos pensar, irmãos, que o frutificar, eu sei que você tem um desejo de ser usado por Deus, é assim? Amém? De sermos usados por Deus. E parece que o ser usado por Deus muitas das vezes só denota quando a gente ganha vidas para Cristo. Eu sei que isso é a coisa mais maravilhosa que nós podemos vivenciar, e é maravilhoso. Contudo, o ser usado por Deus não está apenas fundamentado em ganhar vidas para o seu reino, se bem que isso é uma consequência. Mas quando nós entendemos bem e entendemos o direcionamento que o próprio Jesus também ele dá aos seus discípulos ali no Sermão do Monte: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Veja que sempre Jesus ele vai chamar a atenção dos seus discípulos dentro daquilo que é a responsabilidade da igreja do Senhor, dos seus discípulos, a exaltar ao Senhor através das suas vidas. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, verso 16, Jesus ele diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Louvado seja Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Irmãos, nós somos chamados para sermos referenciais onde quer que nós chegarmos. É lá na escola, na faculdade, no trabalho, dentro de casa, que é um grande desafio também, amém? Sermos usados por Deus, sermos instrumentos desse Deus, ou seja, resplandecermos a nossa luz, para que os homens contemplem a glória de Deus em nós e através de nós, amém? Esse deve ser sempre o propósito, glorificarmos a Deus em nós e através de nós. Antes de irmos, irmãos, aos outros, nós precisamos primeiro ser. Às vezes a gente quer queimar um estágio das nossas vidas e sermos, dentro do anseio de sermos usados por Deus, queremos primeiro ser usados, mas antes, muitas das vezes, deixamos a desejar diante do próprio Deus. Estamos em desacordo com aquilo que é a vontade de Deus em nós. Por isso que nós precisamos entender o que Jesus está falando aos seus discípulos. Precisamos estar nele, precisamos estar atrelados a essa videira, que dela virá vida sobre as nossas vidas, para que o nosso fruto permaneça e glorifique ao nosso Deus. Paulo, falando sobre frutos do Espírito, ele vai dizer que nós devemos ter em nossas vidas amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ou seja, frutificarmos nessas áreas, para que as pessoas contemplem em nós que de fato somos chamados de Deus, servos de Deus, discípulos desse Deus amado, e seja agradável estar perto de nós. Seja agradável estar perto de nós. Que as pessoas olhem para mim, para você, e enxerguem que somos de fato instrumentos desse Deus maravilhoso. Louvado seja Deus. Sejamos agradáveis, e só seremos de fato agradáveis, irmãos, se de fato houver, melhor dizendo, vida em nós. Vida no Espírito, se estivermos atrelados a essa videira verdadeira, porque poderemos querer dar frutos estando cortados, ou seja, secos, infrutíferos diante do Senhor e diante dos homens.
mas somos chamados para estar ligados a essa videira, para que em tudo o nosso Pai seja glorificado em nossas vidas. Davi, ele entendia muito bem isso. Quando Davi peca, diante do seu erro, e o próprio Deus o confronta na sua transgressão, ele vai escrever o Salmo 51, que é um salmo de quebrantamento diante do Pai. E no verso 12 e 13 ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Louvado seja Deus. Primeiro, Davi, ele precisava ter novamente a alegria da salvação, um espírito voluntário na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Davi se permitiu, amados irmãos, se afastar dessa videira, até a certo ponto que ele estava agora pedindo a misericórdia de Deus sobre a sua vida, e ele pede: dá-me a alegria da tua salvação. Louvado seja Deus. E me sustenta com um espírito voluntário. E eu, refletindo, o que será isso, o espírito voluntário na presença do Senhor? E o Senhor falou ao meu coração: é aquele espírito, amados irmãos, que sempre nos impulsiona em tudo a glorificarmos ao nosso Deus. Aquele desejo ardente de que em tudo nós exaltemos ao nosso Deus. Davi, ele permitiu que esse espírito viesse a adormecer, quem sabe a morrer. E ele pede agora que ele revivesse, viesse a vivificar nele esse espírito voluntário, de um desejo ardente de glorificar a Deus, de exaltar a Deus em tudo que ele fazia. Nós precisamos refletir, meus irmãos, como está esse espírito voluntário em nossas vidas, como está a alegria da salvação em nossas vidas, em mais um ano que o Senhor nos concede. Esse ano o Senhor, Ele deseja, Ele anseia que eu e você frutifiquemos para a sua glória, mas para isso, meus irmãos, deve haver uma expectativa, deve haver um desejo ardente em nossos corações, de glorificarmos a Deus através das nossas vidas. Louvado seja Deus. E que em tudo nosso Deus, Ele possa se alegrar com as nossas vidas, com os nossos feitos. Algo que nós devemos entender, que nós nunca seremos salvos por obras. Amém, irmãos? Já foi dito nessa manhã que nós somos salvos por sua graça. Mas aquele que é salvo, meus irmãos, ele sim tem frutos para a glória tão somente do Senhor. Nós vamos ver que Jesus mesmo diz isso. Jesus, ele falando por parábolas, ele vai falar da parábola dos talentos, e ele desejava que aqueles que foram entregues, confiados os talentos, eles viessem a multiplicar. Tanto que aquele que não multiplicou, ele chamou de servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Mas aqueles que multiplicaram, ele elogiou, chamando de servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Nós em tudo, irmãos, devemos desejar frutificar na presença do nosso Deus. Quem está ligado a Cristo dá muitos frutos. Amém? Você pode dizer aí para o seu irmão do lado, para ele afastar esse sono aí: quem está ligado a Cristo dá muitos frutos. Louvado seja Deus. Amém? Podemos pensar, irmãos, como é que eu sei que eu estou em Cristo? Como é que eu sei que eu de fato e de verdade estou em Cristo? Jesus, ele fala aqui no capítulo 15, verso 14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Quando nós temos o desejo e vivenciamos dia após dia no esforço de fazer a vontade de Deus,
E isso é uma demonstração que de fato nós estamos em Cristo, estamos ligados a Ele. Quando há um interesse, há um esforço da nossa parte de fazermos a sua vontade, de glorificarmos a Deus através das nossas vidas, isso demonstra que nós estamos em Cristo. A vida cristã, irmãos, vai muito além de uma simples declaração de boca. A vida cristã vai muito além apenas de um levantar as mãos em um determinado dia em aceitação ao Senhor, mas sim de atitudes diante da sua presença. Você glorifica a Deus por isso? Às vezes nós somos como aquela figueira que Jesus pensou ter fruto. Jesus estava com fome, vai até aquela figueira, pensando achar algum fruto naquela figueira. Mas chegando naquela figueira, ele viu que apenas havia folhas, não havia fruto. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. E quando eles foram e voltaram, aquela figueira estava seca. Nós não podemos ser como aquela figueira, amados irmãos, que apenas estamos diante do Senhor, mas sem frutos. Muitas folhas, mas sem fruto. Veja que Jesus, ele procurou um fruto naquela figueira e não encontrou. E aquilo entristeceu o nosso Senhor. É tempo, amados irmãos, dessa reflexão profunda em nossas vidas. Aonde estão os meus frutos? Aonde estão os meus frutos? Aonde está o fruto da igreja nesse tempo? Aonde eu estou glorificando a Deus através da minha vida? Aonde estão os meus frutos? Louvado seja Deus. Hoje é tempo de fazermos essa reflexão diante das nossas práticas diante do Senhor. Quem somos diante do Senhor? A palavra de Deus serve, irmãos, para nos limpar de tudo aquilo que queira se colocar como impedimento para que nós não venhamos a frutificar. A palavra de Deus serve para nos limpar, para nos confrontar. E nesta manhã de domingo, neste início de ano, o Senhor nos reúne aqui para nos chamar a atenção. Quais são os seus frutos? Aonde estão os seus frutos? No verso 2, Jesus ele fala assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Louvado seja Deus. Eu quero que o Senhor nesta manhã nos limpe por sua palavra, nos limpe por sua palavra, para que a gente venha, se nós não tivermos dando fruto, por sua misericórdia, venhamos a começar a dar frutos ao Senhor, diante do Senhor. E aquele que já dá fruto, o Senhor limpe, para que frutifique ainda mais na sua presença, e o seu nome em tudo possa ser exaltado. O apóstolo Paulo, ele disse assim: eu me gastarei e me deixarei gastar pelo Senhor, por sua obra. Eu me gastarei, me deixarei gastar por Jesus Cristo. Quando nós entendemos o grande amor de Deus por nós, amados irmãos, sim, podemos ter os nossos propósitos, sim, podemos ter ali os nossos sonhos, mas nada se coloca como impedimento para que eu e você venha glorificar ao nosso Deus através dos nossos frutos. Nada é mais interessante, nada vai nos chamar mais a atenção do que tentar, de alguma forma, só apenas tentar retribuir a Deus o seu grande amor por nós. O salmista pergunta, não é? Que darei a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Você já parou para pensar nisso? O que eu vou dar a Deus por todos os benefícios? Benefícios são muitos, irmãos, mas o maior dele foi ter enviado Jesus para morrer por nós e pagar o preço do nosso pecado.
que daremos nós por todos os benefícios, que nós venhamos a frutificar, que nós venhamos a exaltar ao nosso Deus através das nossas vidas, dos nossos talentos, dos nossos dons. Nunca é tarde para começar, amém? Nós estamos em um início de ano, irmãos, e eu digo que o início de ano é sempre bom para a gente iniciar alguma coisa, e quem sabe é tempo de nós fazermos essa reflexão nesta manhã, e dizer: Senhor, é tempo de eu frutificar na Tua presença, de eu exaltar o Teu nome, aonde quer que eu chegue. O nome do Senhor precisa ser exaltado em nossas vidas e através das nossas vidas. Há muitas vidas que carecem que nós venhamos, como igreja do Senhor, nos posicionar na sua presença. Para nós finalizarmos, a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no verso 9, Pedro diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. Nós não somos um qualquer, nós somos chamados de Deus, nós temos um propósito de Deus sobre as nossas vidas. E Jesus, ele diz que nós receberíamos poder, irmãos, ao descer sobre nós o Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos as suas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. É tempo de nós frutificarmos, é tempo de exaltarmos ao nosso Deus, deixarmos todo o embaraço de lado, para fazer com que o nome do nosso Deus seja glorificado em nós e através de nós.